Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos iniciar o tópico sobre o devido processo legal, em que vamos falar sobre a natureza do devido processo legal. É sobre isso que vamos falar nesse exato momento. Então, já iniciando o assunto, a natureza do devido processo legal pode-se dividir em duas, né? De um lado, a doutrina entende que o devido processo legal tem natureza de princípio, ou sobreprincípio, ou princípio mãe, ou princípio pai. E de um outro lado, a doutrina entende que o devido processo legal ele é mais do que um sobreprincípio. Na verdade, o devido processo legal ele pode ser encarado como uma cláusula geral. Beleza? Tá. Então, espero que tenha ficado claro. De um lado temos a natureza de sobreprincípio e de um outro lado temos a natureza de cláusula geral. Tá? Beleza. Qual é a razão pela qual uma parcela da doutrina entende que o princípio do devido processo legal seria um sobreprincípio? A razão é simples. Aliás, a doutrina que defende que o devido processo legal é um sobreprincípio são vários autores, né? O principal autor é um autor chamado Humberto Ávila, que é um autor renomado, autor brasileiro. Tá. Humberto Ávila lança um argumento muito forte para defender que o devido processo legal é um sobreprincípio. E ele diz o seguinte: olha, o devido processo legal é um sobreprincípio porque ele é um fundamento, ele pode ser visto como um fundamento com base no qual vários outros princípios processuais se fundamentam, né? Derivam, né? Então, imagine, por exemplo, o princípio amplamente conhecido na comunidade jurídica, o princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa tem como fundamento o devido processo legal. Outro princípio do contraditório, né? O princípio do contraditório deriva do devido processo legal, né? Então, o fundamento do princípio do contraditório é o devido processo legal. Outro princípio, razoável duração do processo, celeridade processual, prova lícita, proibição de provas ilícitas, princípio da publicidade, princípio da eficiência, princípio da autonomia privada processual, princípio da liberdade processual, princípio da cooperação. Enfim, existem inúmeros princípios que eu posso listar aqui como exemplos, dessa doutrina, e todos esses princípios eles têm como fundamento o devido processo legal. Então, todos eles derivam do devido processo legal. Em outras palavras, porque vários princípios derivam do devido processo legal, né? A doutrina então entende que, em razão disso daí, o devido processo legal ele não é um princípio comum, ele é um princípio pai, né? Ele é um princípio mãe, ele é um sobreprincípio, porque dele derivam vários outros princípios. Beleza, aí então essa primeira parte ficou bem esclarecida, né? Vamos para a segunda parte. Existe uma outra parcela da doutrina que defende que o devido processo legal ele não é apenas um princípio, não é apenas um sobreprincípio. Ele é uma cláusula geral. E qual é o motivo dessa parcela doutrinária? É entender que o devido processo legal seria uma cláusula geral. A doutrina que defende isso também
se divide em vários autores. O principal autor que defende essa doutrina é um autor renomado no Brasil também, chamado Fred Didier Jr. E esse autor, ele defende que o devido processo legal é uma cláusula geral, em razão de que o devido processo legal, o conteúdo do devido processo legal está em constante evolução. É como se existisse ali, em determinado período, o devido processo legal tem um conteúdo, conforme os anos vão se passando, esse conteúdo vai aumentando e assim vai aumentando. E aí, por isso que seria uma cláusula geral. Então, por exemplo, um exemplo bem assim, um exemplo bem claro para ilustrar essa situação de evolução da cláusula geral. A cláusula geral é uma cláusula geral porque ela tem o seu conteúdo se evoluindo ao longo dos anos que vão se passando. Então, por exemplo, no século XIV, vamos pegar o juiz natural, o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, ele é um princípio cujo fundamento é o devido processo legal. Tá? Então, o princípio do juiz natural somente existe porque ele se originou, ele decorreu diretamente do princípio do devido processo legal ou da cláusula geral do devido processo legal. Tá. Então, vamos imaginar o princípio do juiz natural. Né? No século XIV, o princípio do juiz natural, ele tinha um conteúdo que se limitava a dizer que o jurado do tribunal do júri deveria ser um homem probo, deveria ser um homem correto da sociedade. Ponto. No século XVII, o princípio do juiz natural, ele evoluiu em seu conteúdo, e o conteúdo do juiz natural sofreu uma expansão, né? Então, antes, né, no século XIII, o princípio do juiz natural falava que o juiz tinha que ser, no caso, o juiz do tribunal do júri, que seria o jurado, né, que a gente hoje chama de jurado. O jurado tinha que ser uma pessoa, um homem probo, um homem correto da sociedade. No século XVII, né, 4 séculos depois, esse princípio passou por uma evolução e aí foi incluída uma outra ideia, uma nova ideia sobre o conteúdo desse princípio. E o que foi incluída? Foi incluída a ideia de que não se poderia criar um juiz após a ocorrência do fato. Não se poderia criar um tribunal após a ocorrência do fato. Ou seja, proibiu-se que se criasse um tribunal de exceção ou um juiz de exceção, que é a criação de um juiz ou de um tribunal especificamente para julgar um fato que ocorreu e pronto, e acabou. Então, imagine que o Pedro foi lá e cometeu um fato. Aí, de repente, o poder público resolve criar um juiz que vai julgar especificamente aquele caso. Isso, no direito, é chamado de tribunal de exceção ou juiz de exceção. E isso é proibido no direito desde o século XVII. Tanto é assim que, atualmente, no Brasil, o Constituinte de 1988 criou a Constituição Federal, né? O povo criou a Constituição Federal, votou e criou a Constituição Federal. E lá no artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 37, exatamente, no inciso 37, lá está encampada, né? Está adotada essa regra que é do século XVII, que diz que não haverá juiz nem tribunal de exceção. Não haverá juiz de exceção nem tribunal de exceção. Ou seja, não é possível, não é permitido que se crie um juiz pós-facto ou um tribunal pós-facto. Beleza? Então perceba que no século XIII era perfeitamente possível se criar um juiz pós-facto. Era possível se criar um juiz pós-facto, né, após o fato.
E aí, esse princípio do século XIII foi evoluindo, e quando chegou no século XVII, passou-se a imaginar essa ideia de proibir o juiz pós-fato, e a partir daí, no século XVII, foi incluído esse conteúdo aí ao conteúdo do princípio do juiz natural. Como o princípio do juiz natural é uma das garantias mínimas, é uma das formas de manifestação do devido processo legal, podemos citar como exemplo esse juiz natural como um exemplo de evolução do devido processo legal. Beleza? Então, no século XIII, o devido processo legal não contava com esse juiz natural que proibia o juiz, o tribunal de exceção, e no século XVII, e até hoje, né, o princípio do devido processo, a cláusula geral do devido processo legal passou a contar com esse princípio do juiz natural, com esse conteúdo de proibir o tribunal de exceção ou o juiz de exceção. Beleza? Tá. Agora, para finalizar a nossa abordagem sobre a natureza do devido processo legal, podemos pegar aqui o século XIV, século XX, século XXI, tá? E o século 30, que ainda não chegamos nele. Nós estamos no século XXI, né, ano de 2023. Tá. No século XIV, o que a sociedade mundial vivia no século XIV? No século XIV, a sociedade mundial vivia uma fase que era marcada pelo absolutismo monárquico. Era marcada pelo absolutismo e pela monarquia. E, além disso, era marcada pela teocracia, né? O que seria a teocracia? Teocracia seria a forte presença da igreja, né? Em algumas decisões, o Estado precisava da convalidação ou da participação da igreja, né? Então, isso era o que se vivia no século XIV. Depois a sociedade foi evoluindo, e no século XX a sociedade parou de viver na maioria dos países não se vive mais o absolutismo monárquico, não se vive mais a teocracia, né? Na grande maioria dos países se vive a igualdade formal, se viveu, né, a igualdade formal do século XX, a separação do Estado da igreja, né? De um lado colocou o Estado, de outro lado colocou a igreja, ou seja, o fim da teocracia. E no século XX também a maioria da sociedade mundial passou a viver o que se conheceu como industrialização, ou era da industrialização. Começou-se a se criar várias indústrias. Beleza. E aí no século XXI, que é o século em que estamos atualmente, a sociedade passou a viver o que se chama de globalização, né? Passou a viver a informatização, a era das redes sociais, a era das sociedades em massa. E isso representou uma evolução do século XIV para o século XX, para o século XXI. Então, o princípio do devido processo legal, ou como a parcela da doutrina entende, a cláusula geral do devido processo legal, ela foi acompanhando essa evolução aí desde o século XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e tudo mais. O fato é, no século 30, provavelmente a sociedade mundial estará vivendo fatos que nunca se viveu até hoje. E provavelmente no século 30, o princípio do devido processo legal terá o seu conteúdo ainda mais expandido, né? Outras ideias serão incrementadas na cláusula geral do devido processo legal. Então, quando você imagina o devido processo legal com um conteúdo que vai sofrendo
mutações, que vai passando por evoluções ao longo dos anos, aí você pode imaginar o devido processo legal como uma cláusula geral. Beleza? Então, assim, nesse primeiro momento, o objetivo é demonstrar que, de um lado, a doutrina entende que o devido processo legal é um sobreprincípio, porque do devido processo legal derivam inúmeros outros princípios, né, como a ampla defesa, o contraditório, a razoável duração do processo, a celeridade processual, dentre outros. E, por outro lado, a doutrina também, né, uma outra parte da doutrina entende que o devido processo legal, na verdade, é uma cláusula geral, porque o seu conteúdo do século XIII era um conteúdo, do século XVII o conteúdo sofreu mutações e aumentou, né? E o conteúdo do devido processo legal de hoje, do século XXI, é um conteúdo maior do que o conteúdo do século X, do século XIII, do século XII, do século XIV. E o conteúdo do século 30, do século 20, do século 50, do século 60, que ainda vamos chegar daqui a vários e vários anos, com certeza o conteúdo do devido processo legal será um conteúdo um pouco maior do que é hoje. Então, em razão dessa evolução, a doutrina entende, essa segunda parte da doutrina, entende que o devido processo legal pode ser encarado como uma cláusula geral. Beleza? Então, isso é o que pode se expor aqui nesse curso do devido processo legal, sobre o que vem a ser a natureza do devido processo legal. Beleza? Então é isso. Até o próximo encontro.